É um prazer estar aqui novamente para trazer a palavra de Deus. Foi um trabalho muito grande, um trabalho que eu não imaginava, que trazer a palavra é uma responsabilidade muito grande, e só quem vai trazer a palavra sabe o trabalho que dá você preparar tudo isso aqui. Você fica nervoso, ainda mais a igreja cheia assim, filmagem, o pastor não... Mas vamos lá, vamos trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Que os irmãos abram a Bíblia em 2 Samuel 11. Os irmãos acharam? Vamos ler aqui. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Pode sentar, igreja. Eu peguei o último versículo de 2 Samuel 11, porque foi o melhor versículo que eu pude encontrar de referência para poder trazer a história, para contextualizar os irmãos, amém? Então, o capítulo 11 de 2 Samuel conta a história de Davi nos tempos de guerra contra os amons, que eram os sírios ali daquela época. Só que o primeiro versículo é muito interessante, peço que os irmãos guardem depois, que diz que ao passar daquele tempo, Davi enviou a Joabe para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Ou seja, era o tempo dos reis estarem na batalha, porém Davi estava em Jerusalém. E quando ele estava lá em Jerusalém, no seu palácio, no terraço do seu palácio, ele, não sei o que fazia, mas ele avista uma mulher muito bonita. A própria Bíblia diz que ela era muito formosa. E ele fica doido, a cobiça entra no coração dele e ele fica perdido. Fica fora de si, eu imagino. E indaga a um dos seus companheiros e pergunta: quem é aquela mulher que está se banhando ali? Não é ela Betseba, a mulher de Urias, o Eteu? Davi ali já havia cobiçado aquela mulher. Davi já tinha muitas mulheres, ele era o rei de Israel. Deus já havia honrado ele, se você for ler a história em 1 Samuel, contra Saul, contra tudo aquilo. Ele estava no momento de honra dele. Porém, Davi se encontrava no palácio, mas ele devia ter estado na guerra. E vendo Betseba ali se banhando, ele cobiçou e mandou convidar ela para ir para o palácio. E ela foi até o palácio, dormiu e se deitou com Davi naquela noite. Isso foi um dos primeiros pecados de Davi como rei. Ele cometeu adultério com Betseba. E então, a Bíblia, nesse capítulo, ela fala de maneira muito rápida. Então, assim, logo depois que diz que ele se deitou com ela, no próximo versículo já diz que ela manda dizer a Davi que ela já estava grávida. Assim, se passa um tempo, então Davi descobre, a Betseba manda dizer a Davi que ela estava grávida. E Davi então se pega, talvez, não sei, por ser um rei novo em Israel, ele fica com medo, talvez com medo da reação do povo, do que o povo ia achar. Como é que ele ia contar pro Urias, que era o marido dela, o que tinha acontecido? Mas Davi fez uma escolha errada. Davi, ele tentou encobrir o pecado que ele havia cometido. Davi então manda chamar Urias da batalha. Ele chega até em casa e ele diz para Urias bem assim: Urias, eu vi que você chegou de uma grande jornada da batalha. Por que você não volta para a sua casa? Vai lá, deite-se com sua mulher. Ele estava
manipulando Urias, porque naquela época não sei se tinha calendário, então não podia saber ao certo. Se ele se deitasse com a Betseba naquele tempo, então ele poderia encobrir aquele filho, falar que era de Urias. Os irmãos entenderam? Amém? Então ele chama Urias, e Urias, como um soldado fiel, ele diz: mas Davi, a arca da aliança está em tendas lá na batalha. O nosso povo precisa de mim. Eu não posso vir aqui me deitar com minha mulher, me descansar e depois retornar à batalha, sendo que meus irmãos estão lá. Urias, um soldado muito fiel. E Davi, mesmo assim, ele continua a tentar ludibriar, enganar Urias, a enganar o povo, e chama Urias para o palácio e começa a dar bebida, vinho, e tenta embebedar Urias, de modo que ele voltasse para a casa dele, e quando voltasse para a casa dele, talvez se deitasse com Betseba, não sei. Mesmo assim, Urias não desceu à sua casa, como a Bíblia diz aqui. Tendo ouvido isso, Davi viu que não tinha jeito. Então, o que ele fez? Ele armou uma cilada. Ele escreveu uma carta para Joabe, dizendo que colocasse Urias na frente da batalha contra os filhos de Amon, e ali fosse morto. Então, o Davi, ele escreveu uma carta pedindo a Joabe que colocasse o Urias na frente da batalha e que ele morresse na frente da batalha. Armasse uma cilada, alguma coisa que tiraria a vida dele. E entrega essa carta na mão de Urias. O próprio Urias pega a carta e vai levar para Joabe no campo de batalha. Imagine você ter que levar seu próprio atestado de óbito para alguém que vai te matar. Deve ser uma coisa muito pesada. Mas Urias, como ele tinha um respeito pelo rei de Israel, é óbvio que ele não ia ler a carta, né? Ele era apenas um mensageiro. Então, Urias, quando vai à batalha, arma-se toda aquela cilada, e aí o plano de Davi é bem sucedido. Urias morre naquela batalha. E Davi pensa que talvez estivesse tudo bem. Davi, ele quis encobrir o seu erro com outro erro. É como comparar esse tipo de erro com uma mentira. Porque você conta uma mentira aqui hoje, para você sustentar aquela mentira, você tem que contar outra mentira, e para sustentar outra mentira, contar a mentira, e você vai mentindo. A verdade não, a verdade é sempre a verdade. A mentira não. O pecado é a mesma coisa. Para encobrir o pecado, você tem que pecar de novo e encobrir de novo. Davi estava tentando enganar o povo. Só ele, Betseba e Joabe sabiam o que tinha acontecido. Mas Davi se esqueceu que de Deus nada fica oculto. Nada fica oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele é tardio em se irar. Mas isso não quer dizer que Deus não se ira. Ele demora, ele tem misericórdia. Mas o homem não tem controle sobre o pecado. Ele vira escravo do pecado, vai pecando cada vez mais. E Deus demora a se irar. Mas quando a mão dele pesa, não há homem, não há ninguém que possa tirar a mão dele da pessoa. E aí então, voltando à história, Urias morre. Então Davi talvez pensasse que isso tudo bem, mas o último versículo, como li: e passado o luto, Davi pegou Betseba e levou para o palácio para ter ela como mulher. E porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor.
Davi talvez tivesse escondido do povo, de todo mundo, mas de Deus ele não ia conseguir esconder. Deus sabe de todas as coisas. E às vezes o homem, na sua ciência de se achar, do seu ego, ele acha que consegue enganar Deus, mas de Deus não se zomba, irmão. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. O pecado é o que faz a separação entre Deus e o homem. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E aí então Davi, o Senhor envia um profeta até o palácio. Um profeta chamado Natã. E eu queria que os irmãos abrissem agora em 2 Samuel 12. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Que vai mostrar como o profeta Natã se chegou ao rei Davi. Os irmãos acharam? E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. E a tinha como filha. E vindo viajante ao homem rico, deixou de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, mas não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres do teu senhor, e em teu seio também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentarias tais e tais coisas. Eu queria abrir uma aspa agora para falar sobre Natã. Natã, ao meu ver, foi um homem muito sábio, porque ele não estava exortando apenas qualquer pessoa, um homem muito corajoso também, eu diria, porque ele estava ali exortando o rei de Israel. Foi um homem de fato muito corajoso, e ele exorta Davi com a maior sabedoria. Ele não chega falando para Davi: Davi, eu sei o que você fez. Ele não chega condenando Davi. Ele conta uma história. E se acende o furor de Davi falar: esse homem é digno de morte. E aí Natã vira e fala: és tu esse homem que acabei de falar da história? E você vai continuar lendo. A gente pode ler depois em casa, mas para falar eu vou encurtar. Que Natã vai falando que tudo que Davi queria, Deus deu. Davi tinha muitas mulheres. Davi era muito poderoso, era um rei adorado pelo povo. O povo gostava muito de Davi. Mas aquilo que ele havia encoberto não foi possível. Ele não conseguiu enganar a Deus. A Deus ninguém engana. E daí Natã diz a Davi que ele queria pegar as mulheres dele e dar para os outros homens. Ele desce a ira de Deus, se desce ali sobre Davi. E diz que aquele filho de Davi, que já havia nascido, certamente ele morreria.
o filho do pecado entre Davi e Betseba, o Senhor disse que ia ferir a criança. E naquele momento quando Natan acaba de falar com Davi, a Bíblia, em 2 Samuel, ela fala muito pouco. Quando Natan acaba de falar com Davi, eu até quase desisti da mensagem, dessa passagem, porque a Bíblia só fala assim, o Natan termina de falar e o Davi fala, Senhor, eu pequei. Aí no mesmo versículo, o Natan já fala, não, o Senhor já te perdoou. Então foi muito rápido. Só que aí depois eu fui estudar, que eu vi que no livro de Salmos 51, Davi ali arrependido escreve o Salmo 51 sobre a história que havia acabado de acontecer. E ele se arrepende profundamente, Davi, naquela história. E aí no Salmo 51, eu vou ler alguns versículos, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e me purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, puro e quando julgares. Eis que em minha iniquidade fui tomado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Os irmãos podem ler depois Salmo 51, mas se trata de Davi, da fase de arrependimento de Davi. Aquele momento ele havia percebido que não dava para enganar Deus. Ele poderia estar bem com o povo, ele poderia ser o rei do povo, mas a Deus ele não conseguia enganar. Irmãos, tem uma coisa muito perigosa, que ao meu ver aqui em Davi, e também eu vejo muito na minha vida, na vida de muitas pessoas, que Davi foi pecando, mas em ele não veio o temor. Em nenhum momento antes de Natan falar com ele se vê arrependido. Irmão, quando